Olá, boa noite, tudo bem com você? Tá tudo bem aí? Como é que estão as coisas aí na BH? Tá tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Viu que hoje começando um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais de bom humor, porque o calor chegou aqui no sul. Ai, que maravilha! Coisa mais boa. Tá com um tempo quente, sabe? Podendo andar com pouca roupa e com esse feriadão que deu aí da proclamação da República, pelo amor de Deus, isso aqui tá um silêncio mórbido aqui na cidade. Aqui foi um final de semana de chuva. Hoje até que não choveu, mas ontem foi o dia inteiro, inteiro, inteiro. Eu amo. Ah, tudo certo. Você sofre aí com calor, né, Gê? Porque É. ali é Ficou muito muito tempo seco. sem chover, agora que está começando a chover. É, mas que bom mesmo. Tamo aí juntinhos. Vamos para nossa prática? Vamos. Então bora lá. Vamos cerrar levemente os nossos olhos, acerenar o nossa respiração, acalmar o nosso coraçãozinho, para que possamos nos conectar com o nosso Deus Pai, que está sempre junto conosco em todos os momentos, sejam eles de chuvas torrenciais ou de calores excessivos. Vamos pedir à espiritualidade amiga que se faça presente também neste momento de conexão espiritual, onde possamos nos ligar aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões e a toda essa egrégora de luz, a fim de contribuir com as nossas vibrações para este universo pleno e abundante. Queremos neste momento também, Pai, te agradecer pela semana maravilhosa que tivemos, por todos os momentos fantásticos, sejam eles de dificuldade que nos fizeram aprender a cair e levantar, como os momentos de conquista que fazem com que a gente olhe para trás e perceba todo o trabalho que viemos fazendo. Gratidão, Pai, pelo nosso trabalho. Gratidão, Pai, pela nossa família. Gratidão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado hoje e todo sempre. Aos caravaneiros do amor que se possam fazer presentes em nossos lares nesta noite, a nossa gratidão e o nosso apelo, para que enquanto aqui estiverem, que possam aliviar as dores de quem aqui habita, para que toda esta energia impregnada que acabou sendo criada nesta semana por conta dos nossos pensamentos e das nossas vibrações, que toda esta energia possa ser limpada e transformada em algo sublime e de profunda luz. Se porventura algum irmão ou irmã encontra-se atraídos pelas nossas condutas e pensamentos, que estes irmãos e irmãs também possam ser acolhidos em algum posto de socorro e lá receberem tudo aquilo que lhe é necessário e lhe é merecedor. Pedimos ainda, Pai, que no decorrer do estudo dessa noite, que a sua boa nova possa iluminar o nosso coração e a nossa mente, para que em espírito nós possamos trilhar e continuar galgando o caminho do bem. E assim, com esta conexão estabelecida, damos início então a este evento desta noite, lhe rendendo graças e lhe amando cada vez mais. Que assim seja. Que assim seja. Capítulo 14, 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862.
A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sob o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos análise de suas causas e de seus efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário até que deseje se esclarecer. Muitos desencarnam levando consigo grandes ódios e desejos de vingança que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade. Compreendem, então, os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho, a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração. E não existe caridade sem perdão. Então, com um esforço muito grande, eles olham aqueles a quem odiaram a terra. E esta visão desperta seu rancor. A ideia de perdoar e amar aqueles que destruíram, talvez sua fortuna, sua honra, sua família, lhes revolta. Assim, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Uma vez que o espírito toma a decisão de encarnar entre inimigos de vidas passadas, ele roga a Deus e aos bons espíritos auxílios para enfrentar e vencer a prova. Após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens superiores permissão para reencarnar na família daquele a quem detestou. Realizará na Terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta nesta família? Ela dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar. O contato incessante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível e muitas vezes o espírito fracassa se não tiver uma vontade bastante forte. Deste modo, conforme prevalecem ou não as boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo daquele em cujos meio veio viver. É desse modo que se explicam os ódios, as repulsas instintivas, que se tornam em certas crianças e que nenhum ato anterior consegue justificar. Para compreender essa antipatia, é necessário voltar os olhos ao passado, pois não existe nenhum fato nesta nova existência que possa explicá-la. Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir. Cumpram com os seus deveres e façam o que for possível para aproximar essa alma de Deus, mas façam com muito amor. Esta é uma missão que foi confiada a vocês e serão recompensados se a cumprirem fielmente. Os cuidados, a educação que vão lhe dispensar ajudarão no aperfeiçoamento e no bem-estar futuro. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: o que fizeram do filho que lhes foi confiado? Se permaneceu atrás por culpa de vocês, seu castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, pois sua felicidade dependia da dedicação que dispensaram a ele. Então, atormentados pelo remorso, pedirão oportunidade para repararem a falta. Solicitarão uma nova encarnação para ambos, na qual irão criá-lo com maior cuidado
e ele, cheio de reconhecimento, irá retribuí-los com o seu amor. Não rejeitem, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que só sabe pagar com ingratidão o que recebe. Não foi o acaso que o fez assim, como também não foi o acaso que enviou para que dele cuidassem. É o passado que está se revelando, e através dele podem deduzir que um outro já odiou muito ou que foi muito ofendido. Que um outro veio para perdoar ou para expiar as desavenças de vidas anteriores. Mães, abracem o filho que lhe foi dado, que lhe causa desgosto, e digam para vocês mesmas: um de nós é culpado. Façam por merecer os prazeres da maternidade, ensinando a seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar e para aprender a amar. Muitas mães, em vez de combaterem pela educação os maus princípios de nascença provenientes de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por serem fracas no agir ou por serem negligentes. Mais tarde, com o coração amargurado pela ingratidão dos filhos, sofrerão, já nesta vida, o começo de suas expiações. A tarefa não é fácil quando podem pensar, mas ela exige cultura. Tanto o ignorante quanto o sábio podem cumpri-la. O Espiritismo vem facilitá-la, ensinando-nos a causa das imperfeições humanas. Desde o nascimento, a criança manifesta os instintos bons ou maus que trazem de existências anteriores. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Cabe aos pais observar e combater os menores sinais de manifestações desses vícios, sem esperar que criem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixarem que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não se espantem mais tarde se forem pagos com a ingratidão. Quando os pais fazem tudo o que pode para o adiantamento moral dos filhos e ainda assim não alcançam êxito, suas consciências devem ficar tranquilas e o desgosto que sentem por verem todos os seus esforços fracassados é natural. Deus lhes reserva uma imensa consolação na certeza de que isso é apenas um atraso momentâneo desse espírito. Será permitido aos pais terminarem em uma outra existência a obra começada nesta, e um dia o filho ingrato lhe recompensará com o seu amor. Deus não dá a prova acima das forças daquele que a pede. Ele apenas permite aqueles que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade. Existem muitos que, em vez de resistirem aos maus pensamentos, neles se comprazem. É para esses que estão reservados o choro e os sofrimentos em existências posteriores. Admirem, portanto, a bondade de Deus, que nunca fecha as portas ao arrependimento. Chegará o dia em que o culpado, cansado de sofrer com seu orgulho dominado, pedirá ajuda. Só então Deus abrirá seus braços paternais para o filho pródigo, que se lançará a seus pés. As grandes provações, quando aceitas com pensamento em Deus, quase sempre indicam o fim de um sofrimento e, por consequência, um aperfeiçoamento para o espírito. É um momento supremo e o espírito não se deve lamentar se não quiser perder o fruto da prova e ter que recomeçá-la. Em vez de reclamarem, agradeçam a Deus pela oportunidade de poderem vencer e receber o prêmio pela vitória. Quando saírem da vida terrena e entrarem no mundo dos espíritos, serão aclamados como o soldado que sai vitorioso da batalha. As provas mais difíceis são aquelas que afetam o coração.
Existem aqueles que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se ao peso das amarguras domésticas, atormentados pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Nestes casos, mais que o conhecimento das causas do mal, a certeza de que não existem sofrimentos eternos é que ajuda a reerguer a coragem moral, porque Deus não quer que sua criatura sofra para sempre. O que pode existir de mais consolador e encorajador do que saberem que depende apenas de seus próprios esforços abreviar o sofrimento, destruindo em vocês mesmos as causas do mal. Para isso, não poderão observar apenas uma existência terrena. Será necessário elevarem-se a ponto de se abranger a percepção do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se revelará a seus olhos e passarão a encarar a vida com paciência, pois terão a explicação do que parecia uma monstruosidade na terra. As feridas que suportam parecerão arranhões. Olhando para o conjunto de várias existências, os laços de família aparecem como realmente são. Já não são mais laços frágeis da matéria que reúne os seus membros, mas sim os laços duráveis do espírito que se perpetuam, se consolidam e se purificam, em vez de se romperem pelo efeito da reencarnação. Os espíritos que buscam o progresso moral e possuem semelhanças de gostos e afeições reúnem-se formando famílias. Esses espíritos, quando retornam à Terra, procuram se agrupar como faziam o mundo espiritual, dando origem a famílias unidas e homogêneas. Se nas suas idas e vindas ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram e ficam felizes pelos novos progressos realizados. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que os espíritos mais atrasados venham encarnar-se entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Estes espíritos atrasados geralmente causam perturbações no ambiente dos espíritos mais evoluídos, o que constitui para estes uma prova a ser suportada. Portanto, acolham e os ajudem como irmãos, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos, e por sua vez poderão salvar outros. Excelente passagem, hein? Excelente passagem, né, Gê? Ela abarganhou muita coisa aqui, né? Sim. Porque realmente a família, ela é o princípio de tudo, e ela é onde a gente encontra as maiores lições e os nossos maiores desafios, né? E aí, quando a gente encara nessa perspectiva de que muitas das provas que a gente vem para vencer em família, elas não têm explicação nessa vida, né? Não tem mesmo. A gente não consegue mensurar, né? Poxa vida, por que que essa relação é tão conturbada? Ou por que que eu não consigo entender minha mãe e meu pai? Por que que eu não consigo entender os meus filhos, né? Os nossos filhos. Né? E interessante aquela parte da passagem em que tu comentou, que tu leu sobre quando for pedido o que fizeste, né, com as crianças que eu te confiei, Ok. né, o que é que tu vai estar respondendo? E a forma como Deus também se expressa, dizendo assim, poxa, abraça o teu filho, abraça a tua mãe ou o teu pai e diz, um de nós errou, sabe? E não carregar essa culpa, talvez, por aquela relação não ser aquela relação que a gente sonhou, né? Uma relação de profunda amizade, de um grande amor, de respeito, né? De um olhar assim bem claro com relação ao que tu
consegue perceber de retorno desse filho, ou tu ou eu como filho, né? Qual é o tipo de retorno que a gente está dando para os nossos pais? E quando nós dois aqui somos pais, né? Pai e mãe, né, Gê? Entende? Sim. E nós dois também somos filhos, né? Então nós estamos na condição de pai e mãe. Paternidade e maternidade não vem com um manual de instrução, né? E como a gente vem com a necessidade de evolução moral e aprender a amar mesmo, muitas vezes no nosso seio familiar estão espíritos que precisam realmente de perdão, né? Que foram nossos algozes, ou que muitas vezes nós fomos os Nossa, algozes, isso. naquele período de encarnação, né? E que hoje a gente está aqui para se reajustar. Mas a frase que mais me chamou a atenção nesse evangelho é que não tem como fazer a caridade sem perdoar. Hum. E a gente tem que ter uma postura de humildade nessa hora, né? Porque a gente julga muito, a gente cobra muito do outro e da gente mesmo. E aqui exige muito de perdão e de auto-perdão. Porque eu acho que, pelo menos eu sinto muito isso, eu me cobro muito das coisas. Então, a minha facilidade, a minha dificuldade em me perdoar, ela também faz com que eu tenha dificuldade de perdoar o outro. Porque quando eu elevo muito a minha régua para mim, eu não me coloco numa condição de humildade das minhas deficiências enquanto ser humano, e aí eu tenho dificuldade de me perdoar. E aí eu também cobro, a minha régua é alta para cobrar do outro. Então, essa postura de humildade é que vai permitir a caridade para com a gente mesmo e para com o outro. Então, por isso que eu te falei que essa leitura hoje, assim, ela caiu para mim, porque o primeiro ouvido que ouviu foi o meu, né? Então, assim, tenho muito a agradecer a Deus por tudo. Eu acho Estou que aprendendo. eu até fechei o Jesus no lar aqui, porque ele não vai entrar no nosso evangelho de hoje, porque ele simplesmente, essa passagem da ingratidão dos filhos e como agir e tudo mais é de extrema importância, sabe? Mas eu faço um adendo aqui, Gê. Quando tu diz que a tua régua é alta demais e que tu te cobra bastante, que tu cobra do outro bastante também, tem uma parte no texto que fala que a gente não pode e não deve carregar a culpa, certo? Porque tu jamais vai conseguir perdoar-se ou perdoar alguém se tu carregar esse sentimento tão tóxico e torpe que é a culpa. E quando tu traz a questão da humildade, de a gente ser humilde para identificar quais são esses padrões, é interessante a gente se posicionar também com relação a substituir essa culpa por responsabilidade ou irresponsabilidade, sabe? Porque para haver uma relação, né, tanto de mãe e filho, ou filho e pai, né, paternidade e filiação, ambos os lados precisam praticar essa humildade, ambos os lados precisam estar dispostos a realmente se perdoarem por não conseguirem atingir a expectativa de si mesmo, né? Porque a expectativa é nossa, a gente não se perdoa porque a gente, como tu dissesse, a gente bota a régua lá em cima e se exige demais com relação aos comportamentos e aos pensamentos e aquilo que a gente tem dentro da gente. Mas com o passar do tempo, temos que perceber que o outro também precisa fazer deste mesmo movimento, porque senão não é uma relação,
né? Porque não há o encaixe das engrenagens da vida. Mas ele coloca aqui, né, que muitas vezes a gente está lidando com espíritos que ainda não estão prontos para essa postura. Então, nós temos que ter essa caridade de aguardar o momento do outro também. Porque nós vimos, estamos buscando a nossa reforma íntima, estamos buscando aprender, estamos buscando melhorar, e nós estamos aqui engatinhando nos princípios que Jesus nos colocou. Uhum. Quando a gente busca essa palavra aqui, ela vem com um acalento enorme para o nosso coração e nos direciona quanto a essa conduta. Mas muitos ainda não tiveram oportunidade, não se deram a oportunidade de estar nesse caminho. E a gente precisa esperar o outro, assim como outras pessoas nos esperaram. O Uhum. Ricardo fala muito isso, a gente não desistir de orar pelo outro, assim como muitos não desistiram de orar por nós. Se hoje a gente está nessa condição aqui, nós devemos a muitos que oraram por nós, que não desistiram de nós. Devemos aos nossos anjos guardiões, nossos protetores, que estão aqui conosco, que assumiram conosco um compromisso na nossa encarnação. E por isso que eu falei, só agradecer muito, muito a Deus, muito a espiritualidade amiga que nos conduz, que nos dá o suporte, que nos dá a proteção e que nos guia, né, nessa jornada aí. E pensar que nós estamos falando de uma fração da nossa vida, né? Porque quando a gente está aqui comentando e coisas, nós estamos falando dessa pequena fração que compõe esta encarnação, certo? Porque a nossa vida é muito maior do que isso, muito maior do que essa encarnação. E muitas vezes esses anjos guardiões, esses espíritos amigos, são pessoas da nossa família espiritual, que estão ali torcendo pela gente, nos intuindo e proporcionando novos pensamentos e novas condutas para a nossa realidade aplicada aqui, neste momento na Terra, nesse breve período de encarnação que a gente está vivendo. Sim. E essa gratidão é fundamental para que a gente consiga se sentir bem, né, Gê? Porque a gente se sente bem muito mais fortalecido, né, diante de todas as coisas, situações que a gente tem no dia a dia. Dá um alívio, assim, poxa vida, como é bom saber que existem outros que estão à frente de nós e que estão olhando por nós, nos amparando e fortalecendo a gente para que a gente siga pelo caminho e pelo caminho correto. Para que daqui a pouco, quando terminar essa nossa fração de vida encarnado, a gente retorne à pátria espiritual recebendo aquele sorriso largo e aquele abraço apertado daquele familiar que estava lá na erraticidade, esperando e vibrando pela nossa vitória. E também, muitas vezes, né, Gê, nos amparando também pelas nossas derrotas, porque a gente vai acabar sendo derrotado em algumas partes. E Sim. precisamos aceitar, né, essa nossa limitação para que numa próxima oportunidade a gente tenha mais força para superar essas dificuldades. Sim. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Prece final contigo hoje. Oi? Prece final contigo hoje. Vou agradecer a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, modelo e guia, por todos os ensinamentos que nós pudemos alcançar aqui nesse estudo dessa noite, por toda a luz que está se irradiando no meu lar, no lar do Sandro, nos lares ao nosso redor, nos lares dos nossos entes queridos, nos lares dos nossos entes que não têm tanta afinidade, que nós possamos ter uma condição de chegar a ter esses corações
de uma forma diferente. Nós também possamos nos abrir para tratar e para ver o outro de uma forma mais caridosa, mais afetuosa, que nós possamos abrir o nosso coração e o nosso entendimento. Senhor, eu peço que a luz que está se irradiando aqui também alcance aqueles irmãos desencarnados que possam estar conosco, muitos dos quais nós podemos ter dívidas de outras encarnações, que eles possam de alguma forma nos perdoar e que nós possamos encontrar algum meio de reparar os danos que possamos ter causado em outras vidas ou nessa vida. Senhor, eu peço que permita que a espiritualidade aqui presente frutifique a água que nós vamos beber. Eu peço por todas as mães que se encontram com seus filhos em presídios, em hospitais, em manicômios. Peço por aqueles que se encontram em condições de rua, por aqueles que não têm com que se alimentar, que não têm como se proteger da chuva, do frio. Agradeço por termos um lar, por termos um teto, por termos alimento, por termos o alimento da vossa palavra, por termos o teu amparo, por termos o teu amor, que é tão aconchegante para os nossos corações, Senhor. Peço que abençoe a semana que se inicia, que nós possamos ter uma semana de muitas bênçãos, muitas vitórias. Senhor Jesus, gratidão por tanto que faz por nós. Que assim seja. Que assim seja.